para recuperar os danos nos últimos 8 anos de guerra. No final de fevereiro de 1946, ele finalmente teve sucesso em fazer os nacionalistas e os comunistas assinarem um acordo que era um pouco mais do que uma trégua militar. O verdadeiro problema era Manchukuo, que agora tinha voltado ao seu antigo nome, Manchúria. A trégua de Marshall permitiu que as forças de Chiang voltassem ao território, mas este ainda estava ocupado pelos russos. Eles estavam retirando tudo de valor. Quando não eram os russos que saqueavam, eram os homens de Mao que iam na frente de algumas forças de Chiang. A luta começou na Manchúria e em todo lugar. Primeiro, Chiang Kai-shek varreu tudo à sua frente, mas em meados de 1947, os comunistas estavam dominando a Manchúria e havia uma inflação galopante no resto da China. Os Estados Unidos estavam conscientes de que o governo de Chiang era corrupto e cada vez mais impopular. Mas receios sobre a difusão do comunismo levaram a um pacote de ajuda militar para os nacionalistas e o envio de equipes de Formosa para treinar as tropas de Chiang. Os Estados Unidos também forneceram aviões para o transporte dos soldados. Em abril de 1948, os comunistas de Mao Tse-tung começaram a marcar vitória sobre vitória. Sua tática mudaria das guerrilhas para o confronto direto com as forças nacionalistas. No final de 1947, houve uma batalha de 2 meses de Suqiao para o nordeste de Nanquim e Xangai. No final desta batalha, os comunistas saíram vitoriosos, capturando quase 320 mil soldados nacionalistas. Os comunistas entraram em Pequim em janeiro de 49. 3 meses depois, tomaram a sede do governo nacionalista, Nanquim, e o importante porto de Xangai. As duas cidades ficavam no rio Yangtze, e foi nesta via fluvial que um dramático incidente aconteceu no final de julho. A fragata britânica Amethyst tinha entrado no Yangtze com suprimentos para a embaixada inglesa em Nanquim. Ela foi aprisionada com a queda de Nanquim e ficou retida por 3 meses. Em julho de 1949, a Amethyst repentinamente soltou suas amarras e correu para o mar aberto. Isso significava fazer uma viagem de quase 200 quilômetros rio abaixo, sob o fogo das baterias de praia dos comunistas. Atingida, mas não afundada, ela conseguiu seu objetivo e navegou para Hong Kong. Agora os comunistas controlavam toda a China Oriental e estavam simplesmente varrendo o oeste. O fim veio em dezembro de 1949, quando Chiang Kai-shek e o restante de suas tropas fugiram para Formosa. Aqui, ele instituiu a República de Taiwan e jurou voltar à China e derrubar o regime comunista. Para este fim, Chiang estabeleceu bases avançadas nas ilhas de Quemoy e Matsu, que ficavam bem perto do final do território chinês. Em 1954, os comunistas começaram a bombardeá-los com a intenção de forçá-los a se render. Intensamente providos de armas americanas, os nacionalistas se recusaram a se render. O bombardeamento dessas ilhas continuaria intermitentemente nos 8 anos seguintes. A vitória de Mao Tse-tung sobre Chiang Kai-shek serviu para inspirar outros movimentos comunistas no Sudeste Asiático. Em junho de 1948, guerrilhas comunistas na Malásia abriram uma campanha de insurgência de 12 anos, projetada para tomar da Inglaterra o controle do país. Foi, entretanto, na Indochina que a luta comunista pelo controle da região foi mais demorada. Em 1939, ela foi dividida em 5 áreas: Tonkin, Annam, Laos, Camboja e Cochinchina, e governada por protetorados franceses com o nome genérico de Indochina Francesa. Durante a guerra, a Indochina Francesa esteve sob ocupação japonesa, mas assim como na Malásia, havia um movimento de resistência comunista. Quando os japoneses se renderam em setembro de 1945, a França não estava em condições de reocupar a Indochina imediatamente, e os comunistas, conhecidos como Viet Minh, proclamaram o Vietnã independente de Tonkin, Annam e Cochinchina. Entretanto, isso foi para garantir que os japoneses desarmassem as forças chinesas que se movimentavam para ocupar o norte da Indochina, mas sem interferir com o novo governo de Hanoi.
A Inglaterra era responsável pelo sul da Indochina. Eles rapidamente soltaram os prisioneiros franceses, mas logo tiveram que lidar com a desordem generalizada fomentada pelo Viet Minh. A Inglaterra foi até mesmo forçada a usar as forças japonesas rendidas para estabelecer algum controle sobre Saigon, a capital da Cochinchina. Em outubro de 1955, as forças francesas começaram a chegar e antes do final do ano estava restabelecido o controle sobre todo o sul da Indochina. Não desejando se envolver numa guerra, a França agora tentava negociar com o líder Viet Minh Ho Chi Minh, que tinha ajudado a estabelecer o Partido Comunista Francês em 1920, quando trabalhava em Paris como garçom. A França estava preparada para oferecer independência limitada sob o comando do imperador Bao Dai, mas isso era inaceitável para o Viet Minh, especialmente desde que Bao Dai se tornara um fantoche japonês. Agora determinada a restabelecer o controle sobre toda a Indochina, a França desembarcou soldados no porto de Haiphong em novembro de 1946. Rapidamente eles entraram em Hanoi, mas a maioria das forças Viet Minh, sob o comando do general Vo Nguyen Giap, tinham se retirado para as áreas mais remotas. Os próprios franceses agora colocaram guarnições através das províncias do norte. Em janeiro de 1950, Ho Chi Minh declarou que seu governo era o único legítimo no Vietnã, e isso foi reconhecido pela União Soviética, China e o resto do bloco comunista. Armas americanas começaram a ser mandadas quando os Estados Unidos e outras democracias reconheceram que a França apoiava o governo de Bao Dai. Mas em fevereiro, o Viet Minh começou a atacar as guarnições francesas perto da fronteira chinesa. Pelo final de 1950, eles forçaram a França a abandonar a região moralmente abatida. Um dos soldados mais ilustres da França, o Marechal Jean-Marie Delattre de Tassigny, agora era promovido a alto comissário e comandante-em-chefe. Ele instituiu uma nova estratégia ofensiva. Áreas-chave do norte da Indochina eram para fazer proteção. A força aérea seria usada para atacar as bases Viet Minh. Um cinturão de defesa chamado de linha de Latre foi construído para proteger Hanoi. Delattre formou o restante de suas forças em colunas móveis que, apoiadas por paraquedistas e pela força aérea, seriam contra-ataque às investidas Viet Minh. Durante a primeira parte de 1951, estas táticas vieram a ser efetivas e o Viet Minh sofreu grandes baixas. Eles então tiraram vantagem da estação das chuvas para se reagrupar. Giap reiniciou seus ataques com a chegada da estação seca. Mas em outubro de 1951, os franceses infligiram-lhe outra derrota. Isso encorajou Latre a reocupar a área da fronteira, de modo a cortar as rotas de suprimento da China para o Viet Minh. Mas isso pôs as forças francesas numa situação delicada e cada vez mais tropas foram designadas para guardar as linhas de comunicação com seus postos avançados no norte.
Em novembro de 1951, Delattre, agora doente e abalado pela morte de seu filho na Indochina, voltou à França para se recuperar. 2 meses depois ele morreu e foi muito lamentado pelo povo francês. O general Raoul Salan sucedeu Lattre e percebeu que o Viet Minh não poderia ser contido sem que mais forças francesas fossem mandadas. Mas o povo francês tinha uma crescente desilusão com a guerra e seu governo se recusou a mandar recrutas para a Indochina. Durante 1952 e 1953, a guerra continuou com ataques do Viet Minh e contra-ataques da França. Em abril de 1953, o Viet Minh invadiu Laos. Isto serviu para espalhar ainda mais as forças francesas. Mas, fortalecidos pelos suprimentos adicionais de armas americanas, os franceses estavam convencidos de que seu poder de fogo superior podia ainda impor uma derrota decisiva ao Viet Minh. Entretanto, era necessário uma isca para atrair o grosso das forças de Giap para campo aberto. A França acampou na vila de Bien Phu, dominando a principal via de suprimento do Viet Minh da China para o Laos. Em 20 de novembro de 53, numa operação aérea ousada, eles sitiaram e fortificaram a vila e começaram a ressuprir suas guarnições pelo ar. A França acreditava que Giap rapidamente se concentraria contra eles, mas que o terreno de selva tornaria impossível que ele trouxesse artilharia pesada para garantir sua posição. Mas eles não haviam